fundação do mundo, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os laminares, fez a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar? Peço aos irmãos que possam fechar seus olhos. Senhor nosso Deus, Pai amado, estamos aqui reunidos mais um domingo para te louvar e te agradecer, porque o Senhor é bom o tempo todo. Mesmo que a gente não mereça, o Senhor tem derramado sua misericórdia em nossas vidas a cada dia. Te agradeço, ó Pai, porque nossa família IBAV, mesmo diante dessa distância física, permanece unida para orar, para louvar, para falar do Teu nome e compartilhar momentos, provando para nós mesmos que igreja é muito mais do que paredes, é muito mais do que templos, que igreja somos nós mesmos. Então, Paizinho querido, fica conosco durante nossa celebração e em nossos lares no dia a dia, para que possamos ser fortes e enfrentar esses momentos de enfermidade, de dor, de solidão, de medo. Ainda assim, ó Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor disse que haveriam dias bons e que haveriam dias ruins, e que o Senhor estaria conosco nos 2 dias. Quero te pedir, ó Pai, em especial por essas pessoas que estão passando por esses momentos ruins agora, nesse momento, ó Pai. Eu peço que aumente a fé dessas pessoas e que o Senhor esteja com ela, levando paz e levando o consolo que elas precisam, Pai. Abençoa a nossa celebração de hoje, abençoa todas as famílias aqui reunidas para te louvar e para falar do Teu nome, ó Pai. Abre nossa mente e nosso coração para ouvir a Tua palavra e que sejamos terras férteis para que possamos ouvir a Tua palavra e sermos transformados por ela. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. É mais uma vez uma alegria para a Igreja Batista Viva transmitir mais uma celebração comunitária a Jesus Cristo, enquanto estamos em nossas quarentenas, afastados fisicamente. Precisamos usar esse meio, mas isso de maneira nenhuma significa que nós deixamos de nos sentir igreja, nos sentir corpo, nos sentir família do Senhor todos juntos. Por isso eu convido você a estar mais uma vez conosco nesse ambiente de culto. Hoje nós vamos continuar nossas conversas sobre o nosso tema anual, nossa perseguição sobre o sentido original do amor, conforme Deus o inventou. E hoje vamos falar sobre um dos aspectos do amor que é tratado lá em 1 Coríntios 13. Na verdade, é negado como algo que pode fazer muito mal ao amor e pode confundir o amor, algo que, se existir,
pode transformar o amor em outra coisa, que é a inveja. 1 Coríntios 13, entre os vários recursos poéticos que Paulo usa, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que o amor não é invejoso. Então nós precisamos entender o que isso significa e não deixar que a inveja tome o lugar do nosso amor por Deus, por nós mesmos ou pelo próximo. Eu peço a Deus, oro a Deus e espero em Deus que você esteja conosco de corpo, presente aí na sua casa, mas especialmente de alma, coração, espírito, atenção completamente voltada a esse momento aqui, que você, se possível, desligue seu celular, se você não está usando ele para assistir a transmissão do culto, que você procure um ambiente silencioso, esteja com sua Bíblia em sua mão e tente, tanto quanto possível, permanecer completamente sintonizado na mesma frequência que todos nós em nossas casas, que é conectado intimamente com o Espírito Santo do Senhor. É isso que eu espero para mim e para você na noite de hoje, nas nossas conversas, nossas orações e nossas canções, que nós estejamos em um só sentimento, unidos mesmo distantes. Que o Senhor nos abençoe. Boa noite, irmãos. Graça e paz para todos. Então, quando eu fui consultada, né, sobre de que forma eu poderia contribuir com os cultos da igreja, eu achei que o testemunho, ele tem que fazer parte, até porque realmente a gente viveu um momento agora bem complicado e eu acho que sempre é interessante, né, a gente compartilhar com os irmãos qual foi a nossa experiência com Deus nesse período, né? Porque eu digo a você que eu sempre tenho. A minha relação com Deus é muito interessante. Eu acho que Ele fala comigo, mas às vezes eu não sei como escutar. Mas eu tenho certeza que Deus fala comigo sempre. Então, o ano passado eu vinha tendo sonhos assim muito fortes, do tipo, quando eu queria acordar, eu estava acordada, mas eu não podia me mexer, porque se eu me mexesse, o mundo se acabava. Eu lembro que eu comentava sempre com o Sérgio, pelo amor de Deus, que pesadelo horrível, porque eu tenho que ficar imóvel por um bom tempo. Isso eu já estava acordada, mas eu sabia que eu não podia mexer o olho, que o mundo se acabava. Desculpe. Eu lembro que eu cheguei até a comentar uma vez no culto de oração, e eu fiquei, porque parece coisa de doido, né? Mas eu acho que algo vai acontecer, porque eu sempre tive sonhos reveladores, mas como sempre eu nunca sei o que quer dizer. Eu não tenho um Daniel profeta do meu lado ainda, né? Quem sabe meu Daniel consiga se especializar, que de tanto que eu conto meus sonhos, porque ele não sonha, nem Sérgio sonha, mas eu sonho demais. Então, mas do ano passado para cá algumas coisas aconteceram na minha vida, né, de saída de uma empresa depois de 21 anos, enfim. E eu achava que o sonho, aquela história do mundo tá se acabando, tinha a ver com emprego e tal, mas de repente veio a pandemia. E com essa pandemia, sabe, da forma como já veio, assim, a mídia informando o número de pessoas contaminadas, o número de pessoas que estavam morrendo, os impactos na economia, eu fiquei com aquele sentimento, meu Deus, será que é os pesadelos que eu tinha? E eu fiz um propósito de jejuar, né? Não é nem para estar falando, né, de jejum. Ah, mas eu já falei, tem nada não. Para poder contar o testemunho, né? Bom, e aí, acontece que veio a Covid. E interessante que eu acho que daqui de casa eu era uma das que mais estava sendo assim extremamente, né, vigilante, com preocupação com máscara. Comprei tanta máscara, gente, que agora eu tenho que doar um monte. Não, eu já ia doar, agora eu vou doar muito mais. E nem mesmo as máscaras foram suficientes, né, para evitar que o Covid chegasse aqui. E eu digo a você que quando ele chega, a gente fica com um misto de sentimento, assim, que envolve angústia, porque você não sabe o que vai acontecer com você, com seus familiares, com as pessoas que você teve contato, de culpa, sim, né, porque a gente fica dizendo, será que eu provoquei alguma coisa? Será que eu fui negligente com algum cuidado, né?
E ao mesmo tempo a gente para pensar, para fazer uma retrospectiva da sua vida, né? E para realmente pensar nos valores, né, que valores a gente tem hoje na nossa vida. E eu tenho uma preocupação, sempre tive, principalmente depois que eu me tornei evangélica, de ler a Bíblia toda. E eu sempre achei que eu não ia morrer enquanto eu não lesse a Bíblia toda. Ah, meu Deus, está muito longe ainda. Então, assim, se fosse pelo meu querer, ainda está muito longe. Mas interessante que a gente está estudando Ezequiel. Ezequiel é igual Apocalipse. Pelo amor de Deus, só tem desgraça. Mas está sendo bom. Está sendo bom ler, estudar, inclusive, porque no estudo passado, eu descobri que a mulher de Ezequiel, quer dizer, veja, Ezequiel era o profeta, que estava ali para dizer ao povo, por causa dos pecados de vocês, vai acontecer peste, fome, guerra, quer dizer, vai sobrar quase ninguém. E justamente o profeta, a mulher morre. Então você fica com aquele sentimento, ah, meu Deus, já pensou? Vem para justos e injustos, vem para todo mundo. E a gente diz assim, eu não sei se a pandemia foi Deus que quis, eu acredito que sim, porque tudo está no controle de Deus. E porque que aqui em casa a gente, inclusive, tem amostra de todos os tipos de Covid, né? Porque Daniel não pegou, Sérgio pegou leve, eu peguei mais forte e, infelizmente, meu sogro faleceu. Então a gente imagina, tem famílias que não vão pegar, tem famílias que podem pegar e que podem ter morte. Mas aqui eu tenho uma amostra de todos os tipos e não terminou as amostras não, porque ainda tenho 7 pessoas da minha família que estão contaminadas, algumas, inclusive, graças a Deus, já estão com certificado que estão tudo ok. Mas eu tenho um tio que está hospitalizado. Então, minha gente, sabe aquele sentimento que a gente tem? Que a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Mas eu não tenho dúvidas que a forma como a gente está trabalhando na igreja, as devocionais que o pastor trouxe foram fantásticas. Estou sentindo falta, mas eu já estou escutando as anteriores. E como cada uma delas falou comigo e falou com várias amigas minhas. O estudo está sendo fantástico também. Então, hoje, inclusive, eu recebi uma ligação. Sabe aquele número que você não sabe quem é? E era uma pessoa que disse, eu posso ler um versículo bíblico para vocês? Pode. Era Josué, capítulo 9, esqueci o versículo. Mas era muito interessante. Falava sobre você ter tranquilidade mesmo nos momentos mais difíceis. E eu perguntei, mas como é que você descobriu o meu número? Ela disse, não, a gente liga aleatoriamente, a gente só quer ler um versículo bíblico. E eu fiquei com aquele sentimento, puxa, que bom que as pessoas estão falando mais em Deus. Então, eu me solidarizo com todas as pessoas do grupo IBAV, todas as pessoas que têm amigos que estão doentes, porque realmente a gente, são muitas dores nesse momento, e a gente não sabe quantas ainda virão. Mas que Deus tenha misericórdia de todos nós, que a gente possa sair dessa Covid muito melhor do que quando começou. Eu não tenho dúvidas que pelo menos eu vou tentar sair melhor do que antes de ter a Covid, tá? Então, fiquem com Deus e que Deus tenha misericórdia de todos nós. Beijos. Com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Senhor, com todo o seu coração,
coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Mateus 20, do 1 ao 16. Os trabalhadores da plantação de uvas. Jesus disse: o reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas, que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, uma moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas saiu outra vez, foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com os outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde. Quando ele voltou à praça, viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam uma moeda de prata cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais. Porém, eles também receberam uma moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo do sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por 1 moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque eu fui bom com ele? E Jesus terminou dizendo: assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Amém. 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 Graças a Deus. Eu peço então que você abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios 13, 8. É o primeiro texto que vai orientar nossa reflexão, nosso passeio bíblico no estudo da relação entre amor e inveja. 1 Coríntios 13, 8. Na minha versão, que é a nova tradução da linguagem de hoje, diz assim. Na verdade, 1 Coríntios 13, 4, aliás. Com sua desculpa, 1 Coríntios 13, 4, que diz assim: quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é invejoso, nem orgulhoso, nem vaidoso. Ou o amor é paciente e é benigno, o amor não arde em ciúmes, portanto o amor não é invejoso. Talvez essa seja a versão que você conheça.
amor e inveja. Vamos orar? Senhor, essa é a Tua palavra, que é nosso alimento. Alimento para os recantos mais íntimos do nosso ser e aqueles que são realmente mais importantes. O centro, o motor da nossa vida, a fonte essencial que produz a nossa identidade. Então, é ali que nós queremos nos alimentar da Tua palavra, que pode dividir nossa alma e nosso espírito, ela que é luz para nós. Então, Senhor, nos ajuda, nos alimenta. Nós queremos estar aqui sedentos, famintos do Senhor. Nós queremos, como ovelhas, comer das mãos do nosso bom pastor. Então, por favor, nos dá o que nós precisamos, muito mais do que o que nós queremos. Eu te peço isso humildemente, diante da Tua palavra, rodeados como estamos do Teu Espírito, e humildemente em Teu nome. Amém. 1 Coríntios 13 é esse poema sobre o amor, e ele termina mais para o final dizendo que agora vemos em parte. Em outras palavras, o autor está dizendo que a versão humana do amor será sempre imperfeita, será sempre incompleta, em parte. Mas para a gente melhorar, mesmo que a gente saiba que nosso amor será sempre em parte imperfeito, para a gente melhorar na persecução desse amor, a gente precisa de um bom modelo de amor a seguir. E a Bíblia apresenta um padrão ideal de amor várias vezes, em vários personagens, inclusive no próprio Deus, em Cristo e em outros textos. 1 Coríntios 13 talvez seja a melhor receita bíblica do que significa o amor ideal, naquilo que deve ser e naquilo que não deve ser. E 1 Coríntios 13 nos ensina, entre outras coisas, que o amor como Deus inventou, ele é paciente, é bondoso, nós já vimos essas qualidades, e agora o Espírito inspira Paulo a nos lembrar do que o amor não é, e ele não é invejoso. A inveja, ela é incompatível com o amor, portanto, porque o amor jamais é invejoso. Se existe inveja, não existe amor. Essa é a conclusão lógica de 1 Coríntios 13, 4. E no dicionário Oxford, você pode procurar a definição de inveja em vários dicionários, mas no Oxford, inveja é, abre aspas, o desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia, ou o desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é de outrem. Então, talvez exista alguma diferença entre inveja e cobiça, e você pode pensar sobre isso. Ou um ciúme ardente, como 1 Coríntios 13, 4 diz na versão mais antiga. Mas o ponto aqui não é a diferença entre inveja, cobiça ou ciúme ardente, que são diferenças certamente pequenas. A questão é aquilo que não é amor e toma o lugar do que deveria ser amor. Porque o amor, ele gosta de ver o outro feliz. E a inveja, segundo o dicionário, é o desgosto provocado pela felicidade alheia. Então é um sentimento que toma o lugar do amor. O amor, ele deixa o outro ter. E a inveja é o desejo irrefreável de possuir o que é do outro. Portanto, é um sentimento doentio que toma o lugar do amor. A Bíblia vai falar sobre o amor não só em 1 Coríntios 13, em sua relação com a inveja, mas também no Antigo Testamento. E você pode abrir sua Bíblia agora em Provérbios 14, verso 30, que diz o seguinte. Provérbios 14, 30, na Nova Tradução da Linguagem de hoje, mais uma vez. A paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer. A paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer. Então a Bíblia ela está comparando a inveja com algo que devora o ser humano de dentro para fora. A inveja é um parasita do caráter humano e das relações humanas. A inveja é aquilo que silenciosamente suga a vida do seu objeto, ou indivíduo ou objeto amado. A inveja, ela se alimenta de quem o invejoso deveria amar. A começar pelos olhos, aquilo como ele enxerga o outro, as coisas que o outro tem e o que o outro conquista, até tudo que o outro é. Suga
a vida, se alimenta de onde deveria viver o amor. Se a gente passar para frente mais uma vez, lá para 1 João 3, 11 e 12, você pode passar várias páginas da sua Bíblia lá para o final. 1 João 3, 11 e 12. Esses dois versículos dizem o seguinte. João está dizendo, a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. E por que o matou? Porque o que Caim fazia era mal e o que o seu irmão fazia era bom. Aí você percebe que a Bíblia ela traça um paralelo muito próximo entre inveja e amor. João, especialmente, ele começa dizendo, olha, vocês foram aconselhados desde o princípio a amarem uns aos outros, mas vocês trocam, como Caim trocou, o amor pela inveja. Vocês não enxergam o outro com amor. Vocês, diversas vezes, acabam enxergando o outro com olhos de inveja. Não sejam como Caim, que invejou seu irmão e por isso levou sua relação ao pior fim possível. Irmãos deveriam se amar sempre, tanto irmãos biológicos quanto aquelas pessoas que se consideram irmãs. E as suas ações para com outras, as ações de um irmão para com outro irmão, deveriam sempre nascer do amor. Mas Caim decidiu agir em direção ao seu irmão não com amor, mas com inveja. E o fim foi o pior possível, obviamente. Se uma ação motivada por amor tem sempre o melhor fim possível, uma ação motivada por inveja, por um ciúme ardente, por uma cobiça irrefreável, essa ação tem sempre o pior fim possível, nunca vai acabar bem. E se você voltar novamente, passear aí em Provérbios de novo, Provérbios 27, 4, Provérbios é um livro que encara o tema do amor e da inveja algumas vezes. Provérbios 27, 4 diz o seguinte, o ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda. O ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda. Para o sábio, o autor de Provérbios, a inveja consegue ser até pior do que o ódio. E dá para talvez imaginar por que ele faz essa equação. Porque o ódio, sendo cruel e destruidor, talvez seja mais fácil de identificar, de perceber. O ódio ele é mais explosivo, ele é mais externo, talvez, mais externalizado, mais fácil de notar. Já a inveja, via de regra, ela é dissimulada, ela é falsa, ela é mais silenciosa, é mais sutil e de maneira nenhuma menos perigosa. Ela é mais difícil de perceber. É silenciosa como um câncer que devora de dentro para fora o indivíduo e as suas relações. Mas eu gostaria de ler mais um texto, agora Gálatas 5. E nós vamos ler alguns versículos selecionados de Gálatas 5. Eu vou dizer quais são os versículos, mas talvez não seja tão fácil de você seguir, mas Gálatas 5, de 19 a 21 e depois 25 a 26. Gálatas 5, 19. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, a inveja, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. E o verso 25. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Paulo, aqui em Gálatas 5, ele está listando as obras que a natureza humana, sem Deus, ela acaba produzindo. E veja você que curioso, a inveja é o único pecado citado 2 vezes, diretamente na lista que está ali dos versículos 19 a 21, e depois no final do mesmo bloco de texto, no versículo 26, ele volta a dizer que não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. É o único comportamento vazio de Deus que é repetido. Provavelmente a gente devesse falar mais então de inveja do que temos falado costumeiramente em nossas conversas espirituais.
É por isso que estamos encarando esse tema no culto de hoje. E é por isso também que eu peço a você agora que abra sua Bíblia em Gênesis 30, de 1 a 3. Esse eu acho que é mais fácil de encontrar. E nós vamos encarar esse tema agora em um exemplo prático da vida de alguns personagens bíblicos, Gênesis 30, de 1 a 3. Que diz o seguinte, Gênesis 31. Quando Raquel percebeu que não podia ter filhos, ficou com inveja da sua irmã, Lia ou Leia, e disse ao seu marido, dê-me filhos, senão eu morro. E Jacó ficou zangado com Raquel e disse, você está pensando que eu sou Deus? É Ele quem não deixa você ter filhos. É um trecho do diálogo tenso entre Raquel e Jacó e da relação tensa de Raquel com Leia, sua irmã. Mais uma vez, assim como aconteceu com Caim e Abel, a inveja toma o lugar do amor na relação entre dois irmãos, no caso, duas irmãs. E não é difícil perceber que a inveja em Raquel era um problema que nascia de um comportamento infantil, era infantilidade, era um capricho de Raquel. Apesar de ser um filho, algo obviamente muito importante, a forma como ela trata a incapacidade de ter filhos é muito infantil. A inveja é sempre um comportamento infantil. A inveja é um comportamento exterior que prova, que é evidência de uma mente infantil que só quer para si e que não sabe dividir e que não sabe esperar e que não sabe lidar com a incapacidade de ter e que não sabe ver o outro ter sem se doer. A inveja é sempre um capricho medíocre. É por isso que ela elabora essa angústia estrutural que ela tem de não ter filhos de uma forma tão infantil. Ela diz para o seu marido, me dê filhos, senão eu morro. É um grito de uma adulta mimada que sabe que a culpa não é do marido, mas ela não consegue pensar e assim tem inveja da irmã e sabe que a culpa não é da irmã por conseguir engravidar, mas não consegue elaborar isso porque pensa como uma criança. Entre irmãos maduros existe amor, entre irmãos imaturos, vezes demais, acaba existindo apenas inveja, e inveja que nasce da infantilidade, da imaturidade, da incapacidade de crescer e pensar como alguém que consegue analisar o mundo de uma forma mais madura, mais desenvolvida. Jesus também encarou isso, e o que ele diz é mais importante do que qualquer outra coisa. Em uma das suas parábolas que pessoalmente eu acho mais interessantes, entre tantas ou todas as parábolas interessantes de Jesus, a parábola dos trabalhadores da plantação de uvas ou das diversas horas de trabalho. Mateus 20, de 1 a 16, diz o seguinte, palavras de Jesus, o reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, uma moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas saiu outra vez, foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse, vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. E eram quase 5 horas da tarde, quando ele voltou à praça, viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou, por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse, vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador, chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam uma moeda de prata cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais, porém eles também receberam uma moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo, estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo deste sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles, escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por 1 moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? E Jesus terminou dizendo, assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros.
Diante do comportamento invejoso e infantil de Raquel, lá em Gênesis, Jacó perguntou para ela: você está pensando que eu sou Deus? É ele quem não deixa você ter filhos? Jacó tentou apelar à racionalidade de Raquel, como se ele dissesse: Raquel, pensa um pouco. O que você está me pedindo não faz sentido. A sua inveja é irracional. A inveja é infantilidade e a infantilidade é irracionalidade, porque quem cresce pensa. E essa também parece ser a conclusão da parábola de Jesus. Porque o dono da plantação contrata um valor com um trabalhador, ele concorda, mas depois fica chateado por alguém trabalhar menos do que ele e ganhar a mesma coisa. E a resposta de Jesus, colocando essas palavras na boca do dono da plantação, é: você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Eu não tenho o direito de fazer o que eu quiser com o meu próprio dinheiro, ou você está com inveja porque eu fui bom para ele, mesmo que eu tenha sido justo também com você? Para Jesus, então, é uma questão de contabilidade, de racionalidade. É pensar um pouco e ver que é impossível que dois vizinhos tenham ao mesmo tempo um quintal mais verde do que o outro. É só porque você está olhando para o lugar errado com a mentalidade imatura errada. Outro texto, que é o último que eu leio nesse primeiro momento da conversa, que também mostra isso, de onde nasce a inveja quando rouba o lugar do amor nas relações, é Atos 8, de 18 a 24, que diz o seguinte. Atos 8, 18. Simão viu que quando os apóstolos punham as mãos sobre as pessoas, Deus dava a elas o Espírito Santo. Por isso ofereceu dinheiro a Pedro e João, dizendo: quero que vocês me deem também esse poder. Assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, essa pessoa receberá o Espírito Santo. Então Pedro respondeu: que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? Você não tem direito de tomar parte do nosso trabalho, porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Arrependa-se, deixe o seu plano perverso e peça ao Senhor que o perdoe por essa má intenção. Vejo que você está cheio de inveja, uma inveja amarga como fel, e vejo também que você está preso pelo pecado. Aí Simão disse a Pedro e João: por favor, peçam ao Senhor por mim, para que não aconteça comigo nada do que vocês disseram. Simão, ele tinha inveja dos poderes, entre aspas, de Pedro e João, mas ele não queria, e isso parece claro no texto, ele não queria exatamente os poderes. Ele queria a imagem pública que o exercício desses poderes produziam. Ele não queria ser poderoso, ele queria parecer poderoso. Porque se ele quisesse ser poderoso, ele buscaria ao Deus de Pedro e João. Mas ele busca comprar com dinheiro esses supostos poderes, porque o que ele quer não é o poder, ele quer parecer poderoso. Isso é vaidade. A inveja, além de nascer da infantilidade e da irracionalidade, a inveja nasce da vaidade também. A inveja nasce da vontade de parecer aos olhos do outro, porque o invejoso, ele vive pelos olhos. Ele vive pelos seus próprios olhos e ele interpreta o mundo dessa maneira, como se todo mundo vivesse pelos olhos também. E ele tivesse que construir uma imagem diante dos outros, por isso ele inveja o que ele não tem. Eu e você, cristãos, nós nos chamamos de irmãos. Mas assim como Caim, Abel, Raquel e Leia eram irmãos, nós aprendemos que irmãos podem viver em amor ou podem viver em imaturidade, em irracionalidade e em vaidade. Irmãos podem escolher viver suas relações em amor ou em inveja. E eu acho que você vai concordar comigo que viver em amor é bem melhor. Para que a gente consiga isso, a gente tem que vencer a inveja, que tenta tomar o lugar do amor. E para vencer a inveja, nós temos que identificar de onde ela nasce. Se ela está nascendo da infantilidade, se ela está nascendo da irracionalidade, ou se ela está nascendo da vaidade. E conseguir vencer essas doenças, para que a inveja não consiga tirar o amor do controle das nossas relações. Vamos orar? Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti humildemente, pedindo então que o Senhor nos ajude
a centralizar o amor em nossas relações. Nós não queremos ser gente imatura, gente que não pensa direito, gente que não analisa o mundo com clareza, gente vaidosa, que vive apenas pela construção de uma imagem diante dos outros. Nós queremos ser muito mais do que parecer, e nós queremos enxergar o outro assim também. Nós queremos amar em todas as relações possíveis e jamais ter relações imaturas, irracionais ou vaidosas. Tem piedade de nós. Desconstrói a inveja do nosso coração e nos ajuda a construir apenas amor e colocar o amor no controle de nossas decisões, nossas ações, nossas reações e nossas relações. Eu te peço tudo isso em teu nome, Jesus. Amém. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clamai seu nome. Ele então virá. Te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clamai seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, um escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele
Salmo 73, do versículo 1 ao 5, versículo 13 e versículo 15 a 24. Na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm as aflições que os outros têm. Parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas de pecado. Se eu tivesse falado como os maus, teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender estas coisas. Mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando eu fui ao teu templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Tu os pões em lugares onde eles escorregam e fazes com que caiam mortos. Eles são destruídos no momento e têm um fim horrível. Quando te levantas, Senhor, tu não lembras dos maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. O meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus. Era como um animal sem entendimento. No entanto, estou sempre contigo e tu me seguras pela mão. Tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberás com honras. Amém. 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 Nós vamos, então, para a segunda e última parte de nossa conversa sobre a relação entre amor e inveja. E para esta agora, eu peço, por favor, a sua companhia na leitura do Salmo 73. E nós vamos ler a partir do verso 1, são versículos selecionados também. Vamos ler duas partes dele agora, nós vamos ler de 1 a 5, 13, 15 e 16. Então, Salmo 73, de 1 a 5, e depois 13, 15 e 16. Diz assim na minha versão. Na verdade, Deus é bom para o povo de Israel, Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando vi tudo que ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus porque fiquei com inveja deles. Os maus não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem como os outros sofrem, não têm as aflições que os outros têm. E agora o verso 13. Parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas de pecado. Verso 16. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando eu fui ao teu templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. A inveja, ela tem inveja do poder e da importância que o amor pode ter na vida de alguém. Por isso, o sonho da inveja é sentar na cadeira do amor no controle das nossas ações. Mas a inveja, por natureza, ela é sutil, ela não se mostra facilmente. A face visível da inveja, portanto, é a explosão de imaturidade, é um pensamento irracional, um plano irracional, ou é a imagem vaidosa. São os filhos doentes da vaidade. Melhor seria uma vida de amor ao próximo sempre, onde eu, maduro, deixo que o outro seja feliz, penso antes de falar sobre o outro, racionalizo e nunca acho a vida do outro tão melhor do que a minha, porque na verdade nunca é de perto, todo mundo sofre. Mas a inveja não é só a corrupção do amor através da infantilidade, da irracionalidade e da vaidade. A inveja também é a profanação do amor através da ilusão do imediatismo. Imediatismo. Foi o que o salmista sentiu no Salmo 73. É comovente ler o que o salmista escreve, a sua sinceridade diante de Deus, e talvez você compartilhe como eu, às vezes, do mesmo sentimento. O salmista diz: quando eu vi tudo que ia bem para os orgulhosos e os maus, eu quase perdi a confiança em Deus porque fiquei com inveja. Os maus não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm as aflições que os outros têm. Parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas de pecado. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era
difícil demais para mim. É um salmista sincero que reconhece a inveja que ele tem de gente ruim, que reconhece que essa inveja é ruim, mas que reconhece também que naquela hora em que ele confessa tudo isso, ele não sabe como vencê-la ainda. Ele tem inveja. Mas, quando nós chegamos a partir do verso 17, a gente percebe que ele encontrou um caminho para reinterpretar essa inveja. Veja você. A partir do verso 17, ele diz o seguinte: quando fui ao teu templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Tu os pões em lugares onde eles escorregam e fazem com que sejam destruídos. São destruídos no momento, têm um fim horrível. Quando te levantas, Senhor, tu não lembras dos maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. O meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus. Eu era como um animal sem entendimento. No entanto, estou sempre contigo e tu me seguras pela mão. E o verso 24 diz: tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberás com honras. Então você vê que o salmo é dividido em duas metades e na primeira ele apenas confessa a sua inveja e na segunda metade ele consegue encontrar um caminho para sair dela. Ele vai conseguir descobrir o caminho para se afastar da inveja e o remédio, segundo ele, é aprender a esperar em Deus, confiar, descansar e superar a sua visão imediatista das coisas. Porque toda inveja é um problema de visão. Toda inveja é uma forma distorcida de enxergar a vida. É um problema, inclusive, de quem só olha para o presente, problema de gente imediatista. A inveja é aquilo que rouba do invejoso a capacidade de enxergar o futuro. O invejoso quer agora, quer hoje, quer rápido, quer imediatamente. O invejoso não consegue esperar em Deus e no tempo de Deus, não consegue confiar em Deus e na forma de Deus de resolver as coisas. O invejoso não consegue descansar em Deus e na maneira dele perfeita de recompensar os bons e os maus no tempo certo. Mas o salmista entendeu que não precisa ser assim, ele pode confiar, esperar e descansar. É por isso que ele diz no verso 17: quando fui ao teu templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Então ele começa a enxergar o mundo por outro ponto de vista no templo, quando ele começa a recorrer a Deus e não a si mesmo, não a sua própria forma limitada de enxergar o tempo e o mundo. Diante de Deus ele consegue começar a enxergar. E ele entende o que acontecerá no fim com os maus. Então é de futuro que se trata. Ele começa a ter um vislumbre do futuro e não mais do presente. Então se trata de fim, não de meio. Ele consegue vencer a inveja quando é capaz de olhar menos para o agora e mais para o depois. É por isso que no verso 18 ele diz: tu os põe em lugares onde eles escorregam. Porque os maus que não se arrependem, que não se esforçam para ser pessoas melhores, eles estão construindo suas vidas sobre alicerces frágeis, os cínicos. E eles vão cair pela fragilidade da construção da própria vida. Eles podem cair nessa geração, podem cair na outra geração, mas eles vão cair, sempre caem. E eles têm um fim horrível. É o que o salmista conclui no Salmo 73, no verso 19. Eles têm um fim, mais uma vez, é de fim que se trata. E depois, poeticamente, ele diz: eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. Então, o salmista está pensando como se ele estivesse sonhando, agora tendo um pesadelo em alguns sentidos, mas quando acordar no futuro, aquele sonho vai ter ficado para trás. E tudo será mais claro. Depois, não agora, não imediatamente. E ele diz: fiquei revoltado, eu não podia compreender, no verso 22 ele diz: fiquei revoltado, não podia compreender no passado da inveja. No entanto, estou sempre contigo e tu me seguras pela mão, no verso 23. Agora é o presente, quando ele pensa direito e analisa com clareza os seus sentimentos de inveja. E ele termina no verso 24 dizendo: no fim me receberás com honras. Agora é o futuro.
Aquele que no passado tinha inveja e não podia compreender ficava revoltado. No presente, ele está sempre com Deus, segura pela mão e reflete junto com Deus com clareza. E então ele consegue entender o futuro, que no fim ele será recebido com honras, porque esse é o futuro de quem espera, confia e descansa em Deus, segurando em sua mão. E há diversos outros textos bíblicos que garantem isso. E a gente precisa acreditar que o que Deus nos prometeu é verdade. Salmo 37, por exemplo, versos 1 e 2, diz e garante, promete a mesma coisa. Salmo 37, 1 e 2. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois eles vão desaparecer logo como a erva que seca. Eles morrerão como as plantas que murcham. Provérbios 24, 19 e 20 também tenta nos consolar nesse sentido. Provérbios 24, 19 e 20. Não se revolte por causa dos maus, nem tenha inveja deles, porque os pecadores não têm futuro, eles são como uma luz que está se apagando. Os pecadores, entenda, os pecadores cínicos, que não tentam se arrepender, porque todos nós somos pecadores. Romanos 8, 18 também nos promete o seguinte, Romanos 8, 18. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Sofremos nesta vida, sofremos inclusive por ver os maus caminhando de forma aparentemente impune, mas os sofrimentos que experimentamos nessa vida não hão de se comparar com a glória que há de nos ser revelada. E a Bíblia está cheia de tentativas de Deus de nos convencer de que podemos esperar, confiar e descansar nele, no seu tempo, na sua forma de resolver as coisas. Qualquer um pode escolher amar os maus e querer que eles mudem de vida, assim como nós, em nossa maldade, precisamos ser amados. Ou nós podemos, por outro lado, invejar os maus e querer a vida frágil e breve que eles constroem sobre a sua própria maldade. Amor ou inveja? E o amor, obviamente, é sempre melhor. Eu fico preocupado porque muita gente por aí, cristãos, muitos cristãos, gostam de pensar na inveja como algo que eles sofrem, que lançam sobre eles olhares invejosos. E aí você vai ver frases ou adesivos de para-choque com coisas como a força da sua... Já viu essa? A força da sua inveja é a velocidade do meu sucesso. Ou não me inveje, trabalhe. Ou quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção vai se arrepender. São várias espécies de beijinho no ombro. Mas na Bíblia, parece muito mais sincero que a gente pense na inveja menos como algo que podem lançar sobre nós e mais como algo silencioso que pode existir em nós mesmos. Toda vez que nós, quando deveríamos amar, substituímos a fonte de nossas ações, não mais no amor, mas na imaturidade, na irracionalidade, na vaidade ou no imediatismo. Ela nasce em nós, infelizmente. O que nós precisamos fazer, então, se somos honestos, é nos examinar e procurar em nós traços de imaturidade, de irracionalidade, de vaidade, de imediatismo, e entregar tudo isso nas mãos de Jesus e trocar tudo isso pelo amor de Jesus em nosso peito. Essa é a esperança que nós temos, que nós, mesmo em nossa experiência humana tão pecaminosa que ainda temos, todos nós podemos a cada dia ter um pouco mais da identidade de Jesus em nós. Isso significa também vencer os traços de inveja e trocar tudo isso por um amor cada dia crescente e mais vibrante pelo próximo, por Deus e por nós mesmos, porque Cristo está conosco e nos ajuda quando nós recorremos a Ele e pedimos a sua ajuda em nossas fragilidades. Vamos orar por tudo isso? Senhor Jesus, é a Ti apenas que nós oramos e pedimos por piedade, por misericórdia, porque nós ainda não conseguimos ser amorosos na totalidade de nossos relacionamentos o tempo inteiro. Nós ainda escorregamos e somos derrubados pela imaturidade, pela irracionalidade, pela vaidade, pelo imediatismo, mas, Senhor, nós
te pedimos que o Senhor nos perdoe mais uma vez, como tantas vezes, não porque merecemos, mas pela tua infinita bondade, e que o Senhor nos ajude a que sejamos pessoas melhores. E isso também precisa passar pelos caminhos do crescimento no amor, que é tão central em tudo que nós somos, precisa ser tão central em tudo que nós somos. Que nós sejamos a cada dia menos invejosos, menos imaturos, irracionais, vaidosos e imediatistas, cada dia mais amorosos. Nos enche do amor do Senhor em nossos corações. Que isso não seja só um discurso, não seja só algo platônico, algo no mundo das ideias, teórico, mas que nossas relações sejam encharcadas do teu amor prático, concreto, diário, constante, vivencial. Que assim, ao redor de nós plantemos um mundo de amor, uma atmosfera de amor, que sejamos conhecidos por pessoas amorosas, como pessoas amorosas, sempre, até o final. Eu te peço em teu nome, Jesus. Amém. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Oremos então. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que traz conforto e paz aos nossos corações. Senhor, muito obrigada pela Tua graça e misericórdia, que vemos todos os dias ser renovadas nas nossas vidas. Senhor, obrigada por todas as bênçãos que o Senhor nos traz. E, além de agradecer, Senhor, eu quero te pedir humildemente, Senhor, que tenhas misericórdia, que tenhas compaixão de todas as pessoas, Senhor, que estão sofrendo com essa doença. Que o Senhor dê sabedoria às pessoas que estão estudando e tentando resolver
encontrar medicações, encontrar vacinas. Senhor, que o Senhor possa instruir essas pessoas da melhor forma. Eu venho te pedir também, Senhor, por todas aquelas pessoas que perderam seus parentes, pessoas queridas, Pai, e de uma forma tão ruim, Senhor, que não podem sequer se despedir delas. Que o Senhor esteja confortando também cada uma dessas famílias. Senhor, quero te pedir também proteção às nossas famílias, que a gente consiga no final dessa batalha passar por tudo isso e vencer com a tua ajuda, Pai. Em nome de Jesus eu te peço também para que essa semana seja uma semana de notícias boas, de coisas boas para comemorar. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Sabemos que apesar de não merecer, Senhor, o teu amor por nós é imenso. Obrigada por isso também, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, graças a Deus. Eu peço a sua atenção sempre para tudo o que tem acontecido em nossa comunidade. Estamos esperando, naturalmente, até o dia mais seguro para que todos nós possamos retornar aqui, para nos abraçar novamente e matar a saudade do calor humano. Mas apenas quando for completamente seguro para todos nós, inclusive aqueles de nós que estão nas faixas de risco maiores. Então, vamos esperar o tempo necessário, mas continuamos nos encontrando periodicamente de outras maneiras. Já foi avisado que nossas devocionais diárias estão suspensas, mas nós estamos organizando outros encontros, como um encontro muito participativo durante a semana para que nós oremos juntos, talvez na terça-feira à noite, que era o nosso encontro dedicado a isso presencialmente antes da quarentena. Fique atento para que você participe desse encontro virtual e você vai ter espaço para falar e abrir seu coração e dividir ali suas alegrias conosco. Nós queremos caminhar juntos mesmo distantes. Outras iniciativas têm sido planejadas, mas por enquanto esse encontro, também as EBDs permanecem funcionando, as escolas bíblicas, nossos cultos também, a partir das 18 horas, todos os domingos. E nós vamos precisar realizar uma assembleia, você vai ser avisado sobre isso. O presidente vai convocar a assembleia porque estamos bem pertinho da renovação da liderança e diretoria, que tem vários desdobramentos formais em cartórios e em bancos. Então, vamos precisar realizar isso tomando todas as precauções, respeitando cada orientação do decreto, para que uma reunião como essa aconteça. Mas ela vai precisar acontecer da forma mais rápida possível. Você será convocado para isso e participe, por favor. Obviamente, se você faz parte do grupo de risco, você precisa ficar em casa. A gente não vai deixar você entrar na igreja se você fizer parte do grupo de risco. Mas se você não fizer, é indispensável que a gente esteja aqui. Vai ser um único assunto, vai ser bem rapidinho, mas é preciso que ele aconteça para que a gente possa formalizar isso de forma documental e consiga manter nossa comunidade funcionando nos cartórios, nos bancos e continuando nossas iniciativas. No mais, eu lembro a você que estamos dispostos e disponíveis como congregação a ajudar qualquer pessoa que esteja passando por dificuldade. A igreja já ajudou algumas vezes com cestas básicas, com itens de higiene pessoal e de proteção individual. Estamos organizando isso ainda, talvez no futuro bem próximo, para um grupo específico de nossa igreja. Mas se você tiver conhecimento de qualquer pessoa que precise de ajuda, em algum sentido, socialmente falando, inclusive, alguma ajuda em termos sociais, um amparo social, você pode procurar a mim como pastor, ao corpo diaconal, ou especificamente Valéria e Rafaela, que são líderes do Ministério de Inserção Social.
e compartilhar com elas a necessidade, e nós vamos nos esforçar para ajudar essas pessoas. Nós não queremos estar aqui como nunca estivemos presencialmente, apenas em cultos, mas sendo relevantes socialmente. Então agora, à distância, às vezes fica mais difícil a gente saber do que as pessoas estão precisando. Por isso, entre em contato e manifeste se você estiver precisando de algo urgente ou alguém que você conheça, e nós queremos continuar socorrendo as pessoas tanto quanto possível, mesmo à distância, certo? Estamos sempre à disposição, completamente abertos. No mais, muito obrigado por participar deste culto conosco, como Igreja Batista Viva. Você recebe um presente de Deus, e é bom para você participar, mas é uma honra que você esteja aqui participando desta celebração conosco, com a nossa comunidade. Muito obrigado pela sua presença conosco. Continue então conosco sempre, e quando nós retornarmos presencialmente, obviamente também, por favor, esteja aqui conosco, se possível, em nosso local de culto aqui, em nosso endereço. Vai ser um prazer abraçar você de fato mais uma vez. Vamos orar então para nos despedir? Senhor, ao fim de mais este encontro, eu posso apenas te agradecer, porque o Senhor tem nos sustentado mesmo nos períodos de crise, de tensão, né? Em nossa história, a Igreja do Senhor sobre a terra já passou por momentos de muita tensão e sobreviveu a todos eles, e nós sobreviveremos a isso também, porque o Senhor nos sustenta. Apesar de nós, o Senhor sustenta a tua igreja. Sustenta então aqueles que nós conhecemos que estão enfermos ainda, ou aqueles que têm acompanhantes familiares também enfermos, e não só aqui, mas em nosso estado, em nosso país, no mundo, os profissionais de saúde, aqueles que estão pelas ruas também, por necessidade. Tem piedade de cada um deles e orienta nossas autoridades. Dá a tua sabedoria para que eles pensem não apenas em si mesmos, mas no bem comum, Senhor. Constrange os corações. Possa agora o Deus de todo amor, o Cristo de toda graça, e o Espírito Santo de toda consolação ser com esta Igreja Batista Viva, com todos aqueles que amam ao Senhor, por toda a terra, hoje até a volta de Cristo, e pela eternidade uns com os outros e com o Pai. Amém. Essa semana eu escutei Paz e Comunhão, do Gladir Cabral, e fiquei muito pensativa sobre esses novos aprendizados e as mudanças de paradigma que temos enfrentado como sociedade nesse período de quarentena. E, na verdade, percebi que tudo isso já estava presente na mensagem do Evangelho de Jesus Cristo para nós. Essa coisa de cuidar de quem mora com a gente, ou então chamar um irmão para morar com a gente nesse período, para a gente poder se cuidar, aprender a fazer o próprio pão e convidar a natureza para perto de nós. São apenas alguns dos aprendizados e que acho que Jesus Cristo muito se agrada deles. Então que possamos crescer juntos. Vou cantar sem acompanhamento, mas eu sei que vocês vão estar me acompanhando daí. E o Valentim está aqui do meu lado, meu gatinho me atrapalhando. Vamos lá. Cuida do passarinho e também da flor. Eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote e cresça mais viva a semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja sinal traçado de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão, convida teu irmão para vir morar contigo. Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim.
Deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo, faz a vida ganhar maior sentido. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo. Deixa teu irmão bem perto, livre. Cuida da tua morada, cuida do pequeno mundo. Deixa teu irmão bem perto, livre.